Olá, Extremes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Projetos Extremes. Neste vídeo, galera, nós vamos ensinar para vocês como alimentar uma ponte retificadora de onda completa. Então, esse componente que vocês estão vendo aí, se trata de uma ponte retificadora, é um componente muito utilizado em eletrônica e também na instalação de motores elétricos. Esse componente, nos motores elétricos, ele controla o freio do motor. Então, galera, assista o vídeo até o final, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo, beleza? Ok, galera, então vamos conhecer um pouco dessa ponte retificadora. Veja que a ponte retificadora é desse jeito aqui, ela é colocada normalmente esse daqui é utilizado nas placas eletrônicas, né, que ela vai fazer a retificação. Nesse caso aqui ela é alimentada, tá vendo aqui o AC, então ela vai alimentar uma alimentação, por exemplo, 220 volts aqui nos dois pinos, e vai sair o mais ou menos aqui já retificado, que vai ser a tensão VCC. Então imagina que aqui dentro desse componente aqui, dessa ponte retificadora encapsulada, existe 4 componentes desse tipo aqui, ok? Não desse tipo aqui, não precisamente assim grande, né? Mas são, só para a gente entender que tem 4 componentes deles aqui dentro já. Significa dizer, galera, que, tá vendo esse desenho aqui? Esse desenho, ele já está devidamente posicionado para receber a alimentação, ok? Mas antes, galera, vamos primeiro entender como que funciona esse componente diodo. Esse componente diodo é um semicondutor e ele tem várias características importantes, entendeu? Uma dessas características é a passagem unidirecional de corrente, que permite que a corrente elétrica flua apenas em uma direção, chamada de direção direta. Então, quando uma tensão é aplicada na direção direta, o diodo conduz a eletricidade com uma queda mínima de tensão, ok? Então, essa é uma das características importantes desse componente chamado diodo. Onde tem um anel prateado, ele se chama cátodo ou cátodo, né? Eu chamo cátodo, mas é cátodo. E esse aqui é o anodo, beleza? Então, ele permite que, nesse sentido que eu estou segurando aqui, ele permite que a corrente elétrica flua apenas nessa direção, daqui para cá. Veja que eu estou aqui nesse desenho, ele está desse jeito aqui, ó. Se a gente for montar essa ponte retificadora, a gente consegue fazer essa ponte retificadora funcionar perfeitamente desse jeito aqui, com esse diodo. Ok? A gente vai montar aqui, ó. Coloquei aqui. A gente vai colocar outro diodo aqui. Ok? Se a gente fazer, se você não tiver esse componente aqui, se danificar, pode fazer uma ponte com esse diodo que vai dar certíssimo. Ok, galera, então vamos medir o componente diodo. Vamos pegar nosso multímetro. Nesse multímetro aqui, ele não tem a função para medir diodo, mas ele pode ser medido aqui. Tá vendo essa função aqui, ohms? Função ohmica, a gente vai colocar, ok? E aí a gente vai pegar o diodo e pegar a ponta vermelha do multímetro e nós vamos medir junto com a ponta preta, ponta negativa. Então, o que diz o diodo? Ele só conduz, ele é unidirecional, né? Só vai conduzir de um lado para o outro, ou seja, do anodo para o cátodo. Vou marcar aqui, esse lado aqui é o anodo, colocar como A, e esse aqui é o cátodo, ok? Então, nós vamos medir aqui, ele vai ter que dar um valor aqui, ó. Ele vai aqui no display do nosso multímetro. Observe, 1.620 significa que esse daí é a resistência do componente, ok? Agora, se eu mudar aqui, esse aí é o padrão dele, hein, galera? Se eu mudar aqui esse componente, eu vou virar ele aqui, galera, olha só. Agora eu vou medir a ponta vermelha do nosso multímetro no cátodo. Não tem de acontecer, não tem de aparecer nenhum valor ali no display. Ok, então tá perfeitamente. Vamos pegar outra aqui, galera. O componente tá bom, né? Esse aqui tá bom. Esse aqui tá beleza também.
Perfeito. Ok, os 4 diodos tomam basicamente o mesmo valor. Característica desse diodo aqui, né? Nesse caso é o diodo 5408GE, ok? Então, galera, vamos entender como que a gente pode medir essa ponte retificadora. Então, para medir e analisar uma ponte retificadora de onda completa, você pode utilizar os seguintes componentes, ou os seguintes equipamentos. Por exemplo, o equipamento recomendado pode ser o multímetro digital. Neste multímetro digital, a gente pode medir a tensão DC e AC nos terminais, né, da ponte, verificar a continuidade e o funcionamento do diodo. Que é isso que a gente vai fazer com o nosso multímetro Fluke, que nós não temos o nosso querido osciloscópio. Então, o osciloscópio, o que ele vai fazer? Ele vai visualizar a forma de onda da tensão de entrada e saída da ponte e vai permitir observar a retificação completa e eventuais distorções. O gerador de função também é um equipamento que pode medir essa ponte retificadora. Ele fornece a tensão alternada necessária para alimentar a ponte. Pode simular diferentes frequências e amplitudes. E aí também nós temos outro componente, que é a fonte de alimentação, né, que é opcional para testar o circuito com carga real e verificar a tensão de saída. E também as cargas resistiva ou eletrônica, que simula o consumo de corrente e ajuda a verificar o comportamento da ponte sobre carga. Ok, galera? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a medição com multímetro. Nós não temos osciloscópio. E logo após a medição, nós vamos alimentar essa ponte retificadora. Beleza? Nós vamos fazer um teste real aqui, alimentando, ensinando como que a gente vai proceder para a gente fazer os testes nessa ponte retificadora, ok? Ok, galera, então vamos medir a nossa ponte retificadora. Nós vamos pegar o nosso multímetro aqui, vamos selecionar ele aqui na medição em ômica, né? Medição ômica. Então, a gente vai utilizar a ponta do multímetro, mas ela vai ter de estar aqui no AC, tá vendo? O AC está aqui no meio, esses dois terminais, vamos dizer que esse aqui seja o 1 e o 2. Então eu vou colocar a ponta do multímetro, deixa eu tentar colocar mais aqui minha mão para vocês observarem aí. Eu vou colocar o mais aqui, galera, ó, e vou medir com a ponta negativa do nosso multímetro aqui. Veja ali no display do multímetro que ele deu um valor de 1.789 mega-ohms, ok? Então vou fazer agora a inversão das pontas, ele não tem de conduzir nada, ok? Significa que esse diodo aqui, interno, tá ok, a medição tá beleza. Agora, nós vamos fazer, ó, a ponta mais vai para cá, para o negativo, e a ponta menos vai aqui para o AC, do outro lado do pino do AC. Veja, 1.753, ok, vamos mudar agora. Não deve conduzir. Beleza, então tá perfeito aqui essa medição do diodo, tá tudo ok, né? Agora, galera, vamos fazer um teste de curto-circuito. Vamos só mudar aqui, ó, a chave seletora do multímetro aqui para a continuidade, olha só, aqui no bip. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olha só, não pode acontecer isso, né, galera? Se tiver aqui, ó, por exemplo, nos terminais AC, eu vou medir. Ok, nada, e no mais e no menos também, não tem de conduzir, não tem de bipar. Então tá perfeito aqui, galera, não conduziu nem com esse, nem com nenhum desses terminais, ok? Então a nossa retificadora, nós estamos usando esse modelo aqui, galera, isso dá para você ver aí, é o TS4B05G, ok? Então tá perfeito aqui. Com o nosso multímetro a gente só consegue fazer esse tipo de medição, beleza? Ok, galera, então vamos entender esse desenho aqui. Uma vez que a gente vai alimentar a nossa ponte retificadora,
numa alimentação AC. Então imagine aqui, se nós vamos alimentar essa ponte retificadora direto numa rede AC bifásica, duas fases, né? Então aqui vai entrar uma fase R e aqui vai entrar uma fase S, ok? Então, galera, para a gente entender a forma de onda que vai entrar aqui nessa entrada, vamos colocar um gráficozinho aqui, ó. Ela vai ser uma forma de onda, galera, assim, desse jeito, ok? Vai, entra. Então o valor a partir daqui é o 0, para cá o mais, né? É o VP mais. E para cá, depois abaixo do 0, é o VP negativo, ok? Então, ele está entrando assim, numa frequência de 60 Hz por segundo. É um negócio que não dá para a gente perceber a olho nu, só dá para a gente perceber com o osciloscópio, né? Então, ele vai entrar assim, essa forma de onda. Muito rápida, muito veloz, ok? Mais ou menos, né? Numa frequência de 60 Hz por segundo. E aqui, galera, do outro lado, quando ele for retificado, vai entrar, ou melhor, vai sair aqui, vou fazer outro gráfico. Vai sair aqui, desse modo aqui, ó. E vai sair uma tensão AC ainda pulsante. Veja que ele está pulsando, né, pulsante aqui. Ele não está ainda totalmente VCC, porque ele está quase lá, mas a gente precisa colocar um filtro aqui para ele, né, fazer uma tensão, seria dessa forma aqui, né, uma função VCC. Por enquanto aqui, como a gente vai alimentar ele daqui a pouco, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Ele não vai estar totalmente uma alimentação VCC, ok? Então, eu queria que vocês entendessem só isso aí, para vocês aí for fazer o teste, basicamente não interpretar de uma forma que vocês vão ligar aqui e vai sair aqui descer. Não é isso que acontece. Aqui, esse módulo pronto aqui, ele já está feito para se integrar numa placa onde vai somar com outros componentes. No caso, um componente de filtro, né, para suavizar essa tensão. Ela vai ter que ter um capacitor, né, um resistor, então um circuito mais na frente da fonte, ok? Então nós vamos alimentar essa retificadora, e aí nós vamos entender um pouco dessa saída aqui, ok? Ok, galera, é hora de tocar fogo no parquinho. Veja, coloquei aqui um disjuntor para proteger o nosso circuito, para a gente também não pegar nenhum tipo de choque se acontecer algum furto aqui, né? Então veja que eu fiz bem bolado aqui, eu coloquei uma espécie de terminais aqui para proteger aqui a nossa ponte retificadora, e também para a gente evitar pegar algum tipo de choque elétrico. Ok? Espero que vocês também façam aí no projeto de vocês e não peguem nenhum choque, por favor. Ok? Então veja que nosso circuito está sendo alimentado, um circuito bifásico de 220 volts, está sendo entrada aqui uma alimentação R e outra S aqui, está sendo alimentado o nosso circuito. Ok? Então o que vai acontecer agora? Eu vou medir, né, se está chegando realmente os 220 aqui. Eu acho que não está, porque minha tomada não chega 220 ideal. Vou colocar o nosso multímetro aqui para vocês observar o display, tentar colocar o mais próximo possível aqui, galera, para vocês verem os detalhes. Então veja, eu coloquei o nosso multímetro em tensão alternada só para a gente medir aqui. Veja, acompanha o display. Está chegando 196 volts. Ok? Agora eu vou mudar nosso multímetro aqui, a escala, para tensão DC. Ok? Observe aqui. Então vou medir agora, galera, colocar a nossa ponta de prova no nosso multímetro no mais e a ponta negativa aqui no menos. Então veja como está chegando, está sendo retificado aí 188,2 volts.
Galera, então funcionou perfeitamente a nossa ponte retificadora de onda completa. Veja que está sendo retificado esse valor aí. Veja também que esse valor ele não está sendo retificado com o capacitor, né, que é o filtro que suaviza aí a saída retificada. Então veja que sem o capacitor de filtragem, a saída da ponte será uma forma de onda pulsante, com picos que segue a tensão da entrada retificada. Então a tensão de pico de entrada ela ainda vai sair pulsante. Veja que no nosso gráfico está sendo pulsante aqui, né? Então para ela sair suavizada aqui, sair uma tensão VCC, teria que ter um paralelo aqui, uma tensão, ou melhor, um filtro, um capacitor, né? Um capacitor aqui para a gente tentar chegar a uma tensão contínua ideal, ok? Então, mas dessa forma, galera, como a gente está medindo com o nosso multímetro, não dá para a gente medir as outras tensões de saída de ondas, né? Como eu já expliquei anteriormente, mas funcionou perfeitamente. E aqui, galera, já dá para funcionar, você colocar não esse tipo de ponte, mas existe uma outra. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem a imagem de uma ponte retificadora ideal para você colocar no freio do motor, no motor elétrico trifásico, por exemplo, que tem freio, né? Então, essa ponte retificadora na elétrica é muito utilizada para fazer o controle do freio do motor, que ele funciona com uma alimentação VCC, beleza?